Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro Números. Números, capítulo 24, versículo 10. É onde está a base da mensagem do Senhor para o nosso coração nessa noite. Peço então que este coração, os nossos, de todos nós, fiquem bem abertos, disponíveis para receber tudo o que o Senhor tem para nós. O pregador está totalmente dependente das ações do Espírito para alcançar cada coração. Amém, amados? O poder é da palavra, o poder é do Senhor, o trabalhar é do Espírito. A ferramenta do Senhor nessa noite então apenas diz: abra em Números, no capítulo 24, no versículo 10, onde diz assim a palavra do Senhor: Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Vamos parar por aqui. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão, glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Abra também a tua boca, glorifique o Senhor, glórias e aleluias ao único Deus digno de receber toda a honra e todo louvor. Ele é o único Deus. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluias. Meus amados, esta noite nós vamos caminhar um pouquinho sobre esta palavra e alguns fatos que aconteceram envolvendo estes personagens que a gente leu, especialmente no versículo 10. Um deles é o Balaque, o outro é o Balaão. Tem também um povo aí que o Balaque queria amaldiçoar, mas você já viu que não deu certo. E ao invés de serem amaldiçoados, foram abençoados 3 vezes. Também no versículo 11, fala do mesmo Senhor, que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para ouvir. É o mesmo Senhor que cuida de nós. Este povo era o povo de Deus daquele tempo. Deixa eu dizer que estas coisas aconteceram no caminho da saída desse povo, o povo de Israel, do Egito até chegar em Canaã. Então, estando no caminho, tiveram que passar por um lugar chamado Moabe. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem crê que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então, se Jesus é o caminho, se nós estivermos em Jesus, nós também estamos no caminho. E no caminho, meus amados irmãos, acontecem muitas coisas. Sim, também conosco surgirão fatos, situações, questões como estas que a gente vai ver nessa palavra e que certamente vai falar ao nosso coração. Deixa eu dizer para você que acontecem coisas boas e também ruins. Boas tais como, por exemplo, aprender com o Senhor. Nas nossas situações da vida, a gente está sempre aprendendo e, consequentemente, crescendo na fé, crescendo no conhecimento, a gente vai evoluindo nas mãos do Senhor. E aí vem vitórias, livramentos,
conquistas, curas. Isso é muito bom, mas tem um detalhe. Quando estas coisas estão acontecendo conosco, meus irmãos, existe alguém que não fica satisfeito. Existe alguém que se irrita com as vitórias, com as conquistas do povo de Deus. Alguém que num primeiro momento vai ficar espantado com o que está acontecendo. E vai chegar ao ponto de temer. Por isso eu quero te dizer desde já que aquele que está nos caminhos do Senhor, que aquele que caminha com Jesus, aconteça o que acontecer, irritando o inimigo, você está não menos do que fazendo com que ele tenha medo de você. Então eu já poderia te dizer, você não deve temer, não deve ter medo de qualquer coisa. Talvez você esteja vivendo uma situação agora que sim, fez surgir dentro do teu coração um temor. Aquele temor da insegurança, muitas vezes toma conta da gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente vê um cenário ruim, a gente vê questões, a gente vê movimentos contra a gente, que tantas vezes é tão claro para todos nós. Todos que estão também perto da gente estão percebendo, o negócio está feio. E a gente, erroneamente, começa a ter medo da situação. Começa a se entristecer a tal ponto de tantas vezes não querer saber de mais nada. Então eu quero dizer, meus amados, que nesta história que a Bíblia Sagrada traz para nós nessa noite, estão contidas verdades eternas do Senhor para a nossa vida. E nós vamos ter que tomar posse disso. Acontecendo coisas, duas são muito comuns. Uma delas é o tropeço. Então, nessa noite, nós vamos falar de tropeços. Porque acho que não há ninguém aqui entre nós que possa dizer com o peito aberto, eu nunca tropecei. Nós tropeçamos em muitas coisas. Mas diante de tropeços, muitos podem pensar que não existe mais a chance de consertar, a chance de começar de novo, de recomeçar. Talvez diante de algum tropeço, seja necessário agora um começo do nada, começar a fazer, começar a sentir, começar a perceber algo que você nunca fez, nunca sentiu. Novos começos é começar algo que você nunca fez. Agora, recomeçar é voltar para o começo e repetir a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Para você entender bem o que a palavra do Senhor vem falar conosco, a primeira coisa que nós precisamos entender, vou pedir para a Raíza deixar no versículo 10, é que esse Balaque era o rei desse país chamado Moabe, por onde o povo de Israel, o povo de Deus, aquele povo que para nós, você já sabe disso, né? Falamos muitas vezes isso, é um povo figura. O que aconteceu com eles? Está tudo escrito aqui para nos avisar. O que significa aprender com eles, entender que o que aconteceu com eles acontece com a gente também. Então a gente vê aí esse primeiro nome, o Balaque, rei dos Moabitas, que estava recebendo notícias a respeito do povo de Israel. Só vitória, irmãos, só conquistas, os milagres que aconteciam no meio daquele povo. O poder do Deus de Israel era exaltado a tal ponto de tomar conta do coração deste rei moabita. E ele então teme, ele então começa a ficar muito preocupado quando aquele povo estava se aproximando do seu país. Ele fica inquieto, ele fica incomodado.
E eu tenho que te dizer que é exatamente assim que o inimigo das nossas almas precisa ficar quando vê que um crente, que aquele que tem a presença do Senhor, que aquele que anda em seus caminhos, que aquele que está sendo guiado por Ele, irmãos, vocês representam uma ameaça para o inimigo, amém? Glórias a Deus, aleluia, e não o contrário. Infelizmente a gente vê muita gente preocupada com o que o inimigo está fazendo. Olha, está tocando na minha família, olha, está não sei o quê. E nessa noite o Senhor vem falar que não é bem assim. Eu vou voltar a alguns versículos para a gente meditar um pouco mais nisso e você pegar um pouquinho mais dessa história, que é longa e a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas nos principais. Esses a gente precisa passar. Então, no capítulo 22, a partir do versículo 1, vê rapidamente aí o que aconteceu naquele tempo. A palavra diz: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, a terra do Balaque, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, o filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Ele ficou sabendo. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque ele era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, o Balaque, o filho de Zippor, era rei dos moabitas. O que ele fez? Vê no versículo 5. Este enviou mensageiros a Balaão, o filho de Beor, até Petor. Petor era o nome da cidade, do local lá. Estava junto ao rio, né? Na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então aí a gente já entra nesse outro personagem que é o Balaão. O Balaão, ele tinha essa fama naquele lugar. Ele não era um profeta do Senhor, ele não fazia parte do povo de Deus, mas era alguém conhecido naquelas bandas como um profeta, como alguém que tinha poder, como alguém que poderia influenciar a vida das pessoas, como alguém que poderia agir de alguma maneira, através de um feitiço, lançando uma maldição. Então essa fama do Balaão era para o Balaque a única saída. E o Balaque então pede que vá, escala alguns mensageiros e pede que vá falar com o Balaão. Levaram presentes, levaram lá tudo que podia para fazer com que o Balaão se convencesse em fazer isso. O que isso tem a ver com a nossa vida? Irmãos, nós vivemos um tempo onde, infelizmente, também existem aqueles que pensam como Balaque. Também existem aqueles que, diante dos seus desafios, quando se sentem ameaçados, quando estão diante de coisas que eles não conseguem resolver com os seus recursos próprios, quando não existe uma fé viva, verdadeira, firmada na palavra de Deus, e são muitos. Você vai entender o que eu estou falando. São muitos os que não conseguem fazer uma ligação direta com o poder de Deus na hora que os problemas estão acontecendo. O Balaque nem conhecia direito o Deus de Israel. Ele sabia que tinha poder, ele até respeitava, ele temia até, mas ele não tinha conexão com esse Deus.
Então ele vai ter que recorrer a alguma outra coisa. E esta coisa o que era? Uma figura, uma entidade, que diziam ter poder de amaldiçoar e de abençoar. Hoje, a gente vê que, infelizmente, irmãos, diante de desafios muito grandes, diante de situações adversas, diante de problemas de relacionamento, sabe? Diante de desavenças, quando a pessoa se sente afetado, quando ela se sente apertada pelas situações, se sente agredida por pessoas, ela não sabendo como fazer, é triste, mas também recorrem a entidades espíritas. Por quê? Porque pensa que chega lá, expõe o seu problema, deixa claro ali que precisa de ajuda, até aceita oferecer coisas, recompensas em troca, do jeitinho que fez o Balaque. Você tem que entender que muita gente tem trilhado essa rota e tem chegado aos Balaões deste século. Nós, como crentes no Senhor, como aqueles que intensamente queremos viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estar nos seus caminhos, seguir com Ele na nossa jornada de fé, rumo ao Pai, né? Porque nós não vamos chegar ao Pai sem Jesus, Ele é o caminho. Então, pode ser, meus amados, que alguns aqui podem ficar preocupados com isso. Preocupações do tipo assim: fizeram alguma coisa para mim. E eu preciso quebrar isso totalmente. Eu não sei com quem o Senhor está falando. Eu não tenho realmente ideia do que você está vivendo agora, de quem está aqui nessa noite. Mas, quer saber, o Espírito Santo mandou que eu dissesse isso agora. E eu vou te dizer que quando Balaão recebe essa proposta do Balaque, ele se vê tentado a realizar isso mesmo. Porque é claro que ele queria a recompensa, mas ele não conseguiu fazer isso. Eu fico impressionado porque esse personagem aí, o Balaão, ele é muito enigmático. Porque se você vai lendo assim, parece até que ele tem uma conexão com Deus, porque, deixa eu te falar, Deus falava com ele. Ele não fazia parte do povo de Deus, ele não tinha conexão com Deus, mas ele falava com Deus. De alguma forma ele sabia que só poderia fazer alguma coisa se o Deus de Israel autorizasse que ele fizesse. Ó que coisa! Tanto que a primeira atitude dele, sabe qual foi? Conversar com Deus. Senhor, é para eu ir e amaldiçoar esse povo, segundo o que o Balaque está me pedindo e tal. E o mais incrível, Deus responde para ele. Fala: Balaão, não vai. Você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo bendito é. Aleluias. Ele disse para os primeiros negociantes lá que não ia, porque Deus havia dito que não era para ir. O Balaque manda mais dinheiro, novas ofertas, e ele mais uma vez vai orar ao Senhor. Senhor, e agora? Porque está a segunda vez pedindo, e tem um negócio aí. E aí, quer saber, irmãos? Deus falou: vai. Se você está aí pensando assim, como que Deus fala com uma criatura dessa?
Como que Deus pode falar com um cara que está querendo, que está aí diante de uma proposta e querendo realmente amaldiçoar o povo do próprio Deus, e Deus falando com ele? Então eu me lembro do que Jesus fala em Lucas, no capítulo 16, no versículo 8, ele diz assim, que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Em outras palavras, assim, resumidamente, Jesus estava falando que gostaria de ver uma prudência no coração de cada discípulo dele, mas era uma prudência que ele muitas vezes não via. Talvez não esteja vendo essa prudência no teu coração, irmão. Mas nos filhos do mundo, aqueles que são capazes de se dirigir aos Balaões da vida, aí tem prudência. Os Balaões da vida estão falando com Deus quando muitos crentes simplesmente conseguem passar uma semana inteira sem falar com Deus. Eu vejo gente reclamando comigo, mas Deus não fala comigo. Mas quando olhando nos olhos eu pergunto, e você? Tem falado com Deus? Cri. Entendem isso? Então, o Balaão está falando com Deus. Como que Deus fala com um homem desse? Irmãos, vamos entender. Deus é soberano, então Ele fala com quem Ele quiser. Deus é soberano, então Ele usa quem Ele quiser. E quer saber? Deus pode usar qualquer um que você nem imagina a teu favor. Aleluias. Talvez aquele que esteja te preocupando mais, talvez aquele que esteja te ameaçando mais, talvez aquele que para você, no teu coração, representa o maior perigo da tua vida, o maior desafio que você tem nesse momento, Deus pode estar trabalhando nesse coração, do modo dele, do jeito dele, falando com essa pessoa a teu favor. Aleluias. Então era exatamente isso que Deus estava fazendo, tratando com Balaão, tudo para proteger o seu povo. Aleluias. Então pega isso, irmão. Talvez você não esteja vendo o trabalhar de Deus. Talvez você nem esteja entendendo toda uma conspiração do inimigo contra você. Sim, muitas vezes nós nem vemos. Mas enquanto isso, Deus está lá tratando com os nossos inimigos. Aleluia. Impedindo essa maldição que querem lançar sobre você. Aleluias. E toda vez que Balaão tentou seguir nesse caminho, olha, Deus usou uma mula, uma jumenta, para falar com esse Balaão. É uma parte interessante da história que eu não vou entrar, mas eu quero voltar agora para aquele primeiro versículo. Balaão até tentou. Balaão fez um acordo com o rei Balaque, e foi até onde o povo de Deus estava acampado, de fininho. O que eu estou falando é justamente para que você, meu irmão em Cristo, não tenha preocupações a esse respeito. Pode ser que o inimigo realmente esteja te espreitando. Pode ser que de fato você esteja incomodando ao ponto dele estar tramando algo contra você e você nem sabe. Coisas estranhas acontecem em nossas famílias, levantes daqueles que você não pode imaginar. Coisas estranhas muitas vezes estão acontecendo no nosso local de trabalho, no meio aos nossos negócios, que mesmo tentando fazer tudo certo, mesmo com toda honestidade, com toda dedicação, muitas vezes sim, entenda, você está incomodando o inimigo, e o inimigo está tentando alguma coisa contra você. O Balaque queria, porque queria parar aquele povo, e como ele não conseguia no braço, irmãos, porque o inimigo é tudo, mas não é bobo,
ele sabe que contra um crente fiel, ele não tem a menor chance. Enquanto Deus está com as mãos estendidas sobre o seu povo, o inimigo não pode fazer nada. Então ele chega ao ponto de dar uma explicação para o Balaque, que estava toda hora cobrando, viu? Mas cadê que não estou vendo nada? Cadê que esse povo está cada vez mais abençoado? Deixa eu te levar aqui, Números 23. Números 23, versículo 18. Olha o que Balaão está dizendo aqui, irmãos. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, ouça o que eu vou te dizer. Inclina teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eu tenho que fazer uma pausa aqui para lembrar de novo, irmãos, o que Jesus disse. Os filhos do mundo, igual esse Balaão, têm muito mais consciência de quem é Deus, tem muito mais conhecimento do poder de Deus do que os filhos da luz. Quantas vezes a Bíblia chama de filho da luz aquele que está no caminho? A luz é Jesus, aquele que está no caminho com Jesus. Irmãos, muitas vezes acontecem coisas terríveis de fato, difíceis de fato. Sabe aquelas coisas que, além de ser difíceis, ainda não é fácil? Sabe? Então, isso faz com que muita gente se desespere, que muita gente esqueça que Deus tem poder, gente que esquece das promessas que o Senhor fez sobre a tua vida. E aqui eu vejo um Balaão, um profeta pagão, dando testemunho para o rei, que era outro pagão, e dizendo assim: é o seguinte, velho, quando Deus fala, cara, não adianta, contra a palavra de Deus não dá para seguir, não adianta você querer amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Quem está entendendo essa palavra, faz um sinal. Se você é abençoado, irmãos, abençoado você é. Oh, frase linda que eu inventei da minha cabeça agora, glórias a Deus, aleluia. Se você é abençoado, abençoado é. Isso é profundo, não é, irmãos? Fala por mão do lado aí, pega essa aí, que essa foi boa, hein? Nossa, que coisa. Glórias a Deus, hein? Aleluia. É. Agora bate no peito e diz: eu sou abençoado. Amém, irmão. Amém. Pode aplaudir a palavra. Aleluia. Ô povo abençoado que está aqui. Você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Viu? Começa a se preocupar um pouco menos com aquilo que está acontecendo. Sim, é palavra do Senhor para a nossa vida. O Caba fala mais. Ele fala aqui no versículo 20: eis que recebi mandado, recebeu do Senhor, né? Eu recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado, e eu não posso revogar. No versículo 21, ele diz assim: Deus, falando de Deus, né? Não viu iniquidade em Israel, e nem contemplou maldade em Jacó. Jacó e Israel é a mesma coisa. O Senhor seu Deus é com ele e nele. O Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus é conosco e está em nós.
Oh, glórias! Aleluia! E entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito. Sabe o que significa? Deus tirou tanta gente do mundo. Se é teu caso, pode levantar a tua mão e dar glórias a Deus. Deus me tirou do Egito, irmãos. Ai, mas aquele Egito. Ô Egito, Deus me tirou de lá. E Deus tirou esse povo de lá. As suas forças são como as do unicórnio. Pois, agora presta atenção, é aqui, irmãos, é aqui, o negócio está aqui. Pois, contra Jacó, pois, contra Israel, pois, contra o povo de Deus, pois, contra a igreja, não vale encantamento nem adivinhação contra, aleluias, não vale. Então põe uma coisa aí no teu coração, nunca, jamais se preocupe, quando o inimigo não pode te vencer na força, ele vai tentar te vencer no espírito. Repito, quando o inimigo não consegue te vencer na força, quando ele não consegue te atingir, quando ele não consegue te pegar. Ah, mas pegou o Jó, pegou porque Deus deu autorização. Quando Deus não autoriza, ele que pode tirar o cavalinho da chuva, porque ele não vai mexer com aquele que é do Senhor. Não vai. Não vai. Então, se ele não pode atingir, o inimigo não tem poder para colocar uma doença em você. O inimigo não tem poder para roubar a tua casa, teu carro, fazer com que você passe por um acidente. Ele não tem poder para isso, irmãos. Ele não. Ele não tem. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar mexer com o teu espírito. Ele vai tentar te derrubar através de um feitiço, através de um encantamento. Em outras palavras, ele vai tentar mexer com o teu interior, com o teu pensamento, com a tua alma, com o teu espírito, com o teu interior. Ele vai tentar trabalhar com esse lado da tua vida. Foi o que o Balaque fez. No braço não dava. A força do povo era muito grande. Então eu vou trabalhar no encantamento. Mas a palavra do Senhor está dizendo: contra o povo abençoado do Senhor não vale encantamento. Não vem com adivinhação, não precisa. Não existe. Então ele está dizendo para o Balaque: desse jeito não vai dar. Sabe, irmãos, mais uma vez eu quero lembrar Deus falando com o Balaão. Mas você vê, né, no livro de Jó, Deus bateu um papinho com Satanás. Por que não pode falar com o Balaão? Por que não está falando com aquela pessoa que está te atingindo? Deus fala, faz. Deus tem poder para tudo. Coisas que nós não podemos imaginar, Deus está realizando. Aleluia. Glórias a Deus. Então agora a gente vai lá para o Novo Testamento. A gente vai ver lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo que eu não me lembro agora, mas eu já olho aqui, 14. E você vai ver que esta história, ela não parou lá no passado. Que ela pode estar acontecendo hoje na vida de qualquer um de nós que está aqui. Sim. Porque em Apocalipse, no capítulo 2, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, eu marquei, diz assim: Jesus falando agora com a igreja, nesta carta para a igreja de Pérgamo, tem algo de Jesus que foi escrita para eles, mas que, é claro, vale para nós. Ele diz assim:
mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de? Quem está lembrado do Balaão aí? É aquele lá. Tanto tempo se passou, e está acontecendo numa igreja do Novo Testamento, no tempo dos apóstolos. Olha o que está acontecendo aqui. Lá no meio da igreja, tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Doutrina significa ensinamentos. Os ensinamentos do Balaão. Porque diz assim: o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Eu fiz questão de vir para cá, para você ver que essa história, para você ver que essa doutrina de Balaão, ela continuou. E você ouviu agora a respeito de tropeço. E qual foi o tropeço que Balaão lançou? Deixa eu te contar, menino. Deixa eu te contar, porque é duro de acreditar. Acontecido todos aqueles acontecimentos que aconteceram, e o Balaão não podendo fazer nada contra o povo de Deus, porque Deus não lhe autorizou, porque ele tentava amaldiçoar, e no lugar disso, o povo era abençoado. O Balaque já estava até nervoso, porque, cara, 3 vezes você foi lá para amaldiçoar, e eu vejo que toda vez que você vai, o Senhor abençoa. Já abençoou 3 vezes. Aí Balaão, então ele vê que não tem jeito de atacar aquele povo ao ponto de derrubá-lo, de fazer esse povo cair. Então ele pensa assim, olha como o inimigo pensa: eu vou ter que fazer de um jeito aqui, que esse povo caia por si só. E é exatamente assim, meus amados irmãos, que o inimigo das nossas almas age nos dias de hoje. Ele não pode te derrubar, ele vê que você ora, ele vê que você ouve a palavra, ele vê que você está no caminho, ele se irrita quando se ouve um testemunho, quando ele ouve, aliás, um testemunho como que nós ouvimos aqui nessa noite. Ele se irrita quando você está organizando a tua vida, quando você está crescendo na graça, quando você está adquirindo uma conexão cada vez maior com Deus. Ele se irrita e ele sabe que não pode te atacar, então o que ele vai fazer? Ele vai lançar um tropeço. O que é isso? É colocar escondido uma coisa que ele acha, e pior é que muitas vezes ele está certo, que você vai tropeçar e cair, sem ver, sem ele aparecer. Ele não precisa estar lá. Ele não precisa usar o braço, a força, a doença, a peste, a miséria. Basta que ele lance o tropeço. Então a gente tem que voltar agora lá, em Números, agora no capítulo 16, para você entender bem. Acho que é 16, viu, irmão? Não tenho certeza. Não, deve ser 26 então. Eu guardei os 6, né? Mas eu acho para você aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Números. Vamos dar uma passadinha aqui no 25. Você vai entender isso, a gente já vai fechar essa palavra. Então, Números capítulo 25, versículo 1, diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Que coisa, né? Versículo 2: Estas, as moabitas, convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, a idolatria. E o que aconteceu?
o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, o deus deles, o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, aquele Deus que estava abençoando, agora ele está irado. Aquele Deus que estava ali segurando tudo para que o povo jamais fosse atingido, agora ele está irado. Por quê? Porque ele autorizou o Balaão fazer alguma coisa? Não. Porque o próprio povo está caindo no Marapuca. O próprio povo está tropeçando. Aí você vai no versículo 9, para você ver a consequência, diz assim: e os que morreram daquela praga foram 24.000. Que desgraça! Que triste para um povo que vivia as bênçãos do Senhor. E agora eu quero que você vá em Números 31, versículo 16. Ainda bem que eu marquei, porque eu sou ruim de decorar versículo. Olha o que diz aí: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, aquele lá das Moabitas, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Aí, irmãos, alguém olha para isso e fala: isso é Velho Testamento, então não está valendo para a igreja, não, a igreja está livre, a igreja tem mais liberdade. Mas por isso nós fomos, e agora vamos voltar para Apocalipse, porque aqui é Novo Testamento. E aqui em Apocalipse está dizendo claramente, ainda existe aqui alguém que está vivendo esses ensinamentos, que está tropeçando. Então, sabe o que isso significa, meus amados? Que, por mais que tenhamos um Deus poderoso, capaz de todas as coisas, que criou o mundo, tem todo o poder e está conosco, caminhando conosco e nos abençoando, existem os Balaões da vida. E esses aí trabalham lançando tropeços. E não vai adiantar você dizer: por que Deus não me protegeu? Não, mas Ele protegeu. Mas eu não estou sendo abençoado porque eu estou vivendo isso. Não, mas Ele abençoou. Não, mas o Senhor poderia ter me falado, mas falou. Ele trabalhou, Ele agiu para te livrar. Mas o problema é que quando você viu as Moabitas, quando viu o que não era para ver, quando fez o que não era para fazer, se unindo, não somente pelo fato de serem estrangeiras, e a ordem do Senhor era: não entra nesse jogo desigual, não quero, não somente por isso, mas porque quando começa esta conexão com o que não presta, automaticamente a conexão com Deus começa a falhar. Toda pessoa que não resiste aos encantamentos, ao modo como o inimigo quer trabalhar o nosso espírito, toda pessoa que começa com aquela conversa do tipo: mas a carne é fraca, eu não aguento, não aguento. Não, não é a carne que é fraca, não, a carne é muito forte. O que está fraco aí é o espírito. E tropeça, e tropeça. E pode ser que nessa noite muita gente tenha tropeçado, muita gente tenha caído, e muita gente está vivendo uma situação que não era para viver. Mas posso te falar, o Senhor nosso Deus não te chamou aqui nessa noite para dizer que se você tropeçou, caído, você vai ficar. Não, aleluia, não, não. O Senhor chamou a gente aqui. Ele colocou cada um que está aqui nessa noite, todos os que vão ouvir essa palavra, porque Ele sabe
dos nossos tropeços. Ele sabe por onde nós andamos. Ele sabe o que faz a gente tropeçar. Mas Ele também está aqui para dizer que não desistiu de nenhum daqueles que tropeçaram. Então nós estamos falando de tropeços, mas também temos que falar de começos. Então segue em Apocalipse 2, onde você vai ver que os próximos versículos, a gente leu o 13, né? Acho que é. Apocalipse 2, Raíza, por favor. Nós lemos o 14. Agora vê o 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. Lá tinha 2 problemas. Essa noite a gente está falando do Balaão. No versículo seguinte, o Senhor dá um caminho. O caminho para nós, meus irmãos, não é temer o que um Balaão pode fazer. Não é pensar que alguém pode ter feito um trabalho para você e você está lascado porque fizeram o trabalho. Não. Não, tira isso da sua vida, irmãos. Não, a Bíblia não ensina isso não, irmãos. Nós vimos nessa noite. É impossível que um crente que esteja nos caminhos do Senhor seja atingido por um trabalho. Não. Não vale encantamentos contra aquele que está no Senhor. Amém? Então não é isso aí que a gente tem que temer, não. Sabe o que a gente tem que temer? Sabe? Faz assim com o dedinho, por favor. É uma didática, tá bom? Agora faz assim e bate. É esse aí que você tem que temer. E se você for corajoso, você vira para o teu irmão e fala assim: é isso aí, irmão, tem que ter medo de mim mesmo. Eu tenho que ter medo de mim mesmo. Viu, Robertinho? Você tem que ter medo do você mesmo. Não, você pensou que era, mas não. Você tem que ter medo do você. A gente pensa que tem que ter medo da mulher, né? Mas não, imagina. Só porque manda lavar louça, só porque não pode deixar a toalha molhada na cama. Não! Isso é de menos. A gente tem que temer nós mesmo. Porque o problema, irmão, o problema. Eu posso falar para você qual é o problema? O problema não é o que estão fazendo com a gente, não. O problema é o que a gente mesmo faz. Deixa eu te falar, uma coisa é você trupicar. Quem já trupicou aqui? Trupicar é diferente de tropeçar. Eu estou falando bobagem, irmão, né? Isso não está na Bíblia, não. E também não é bem assim, não. É quase a mesma coisa. Mas eu quero explicar um explicamento para você. É o seguinte: trupicar é quando você está andando tão despretensiosamente, irmão. Você está na boa, sem querer. Agora, as mulheres moabitas com as pernas de fora que o Balaão ensinou o Balaque colocar na frente dos israelitas, para eles olhar, não aguentar e cair, então aí não é trupicão. Aí é ver, o tropeço está lá. Quem sabe nessa noite o Senhor está mostrando os tropeços da tua vida. Esse é o problema, irmãos. Problema não é saber qual é o certo, se é problema ou problema. Não, isso não é problema. Problema é ver o tropeço e se atirar para ele, né? Como quem diz, eu faço questão de cair. Amém? Solução? Vamos começar de novo? Vamos. Se alguém tropeçou aqui, eu não vou mandar chamar hoje, não vou chamar ninguém aqui na frente. Pode ficar aí mesmo. Quero nem saber. Quero saber de mim, que já tem uma listinha de tropeço aqui que eu preciso resolver, mas eu não quero saber do seu não. Hoje não. Ó, fica de pé, vamos orar. Tem algo que o Senhor está mostrando para você? Queridos, quando a gente vai lá para o Velho Testamento e vê que esse povo estava caminhando no deserto, é difícil entender que isso pode acontecer no meio da igreja. Mas a palavra do Senhor está dizendo que esse lançador de tropeços, muitas vezes, está no meio da igreja. Então entenda uma coisa, igreja
não pode lançar tropeços para você. Presta atenção, tudo, todos que te ensinarem que certos pecados, que você sabe que é pecado, se te ensinar que é permitido, isso não passa de uma doutrina de Balaão. Infelizmente, palavras como essa que eu estou pregando, você não ouve em todo lugar. Por quê? Porque ela é chata de pregar. Bom é pregar que você vai vencer, que você tem que sair de um lugar de miséria, que você está lá na escravidão, que estão te sufocando naquele lugar maldito, que sua vida não foi para frente porque você estava lá, mas agora vai mudar tudo, agora vai ficar bom, hein? Agora vai ficar bom, o negócio vai começar agora, se preparem, que as bênçãos vão pular em cima do você. Você não vai aguentar de tanta bênção agora. Palavras como essa, irmãos, são muito boas para serem pregadas. Se tiver um pregador da palavra aqui que não gosta de dar uma palavra dessa aqui, eu vou ficar até admirado. Porque é bom falar essas coisas. Mas dizer que você precisa olhar para esse tropeço e parar de cair no mesmo lugar, isso muitas vezes não é fácil. Não agrada. Então, tem uma saída, mas a saída está aí na tela. Não deveria ser novidade para nenhum crente, mas quem sabe agora você tem que pensar assim: eu tropecei, a ira do Senhor caiu sobre mim. Ah, mas Deus é amor, pastor. Vai nessa. Realmente Deus é amor? Claro que sim, né, irmãos? Mas você vai querer me dizer que então pode tudo? Liberou geral? Você vai querer me dizer isso? Você vai querer me dizer agora que pecado não traz mais o mal sobre a vida das pessoas, que isso não é um tropeço? Que essa história de poder fazer tudo, de ficar do jeito que você está, de simplesmente ouvir as palavras de bênção e o Balaão me abençoou. Mas quem te abençoou foi o Balaão, presta atenção. Esse cara numa hora abençoa e na outra hora ele te ensina a cair no pecado. Então se tem alguém que te ensina, que libera, que alivia a tua vida, para você se desmanchar no pecado, cair toda hora no pecado, irmãos, presta atenção. Isso é o tropeço, não é mais tropicão. Todo mundo entendeu a diferença de tropeço e tropicão? Eu inventei isso agora, irmãos, mas você deve ter entendido aí o que eu quis dizer, né? Então vamos parar com isso. Se você já se arrependeu muitas vezes, mas vamos deixar claro que o arrependimento, ele não é uma coisa que você pode ir arrastando para frente. A palavra diz, arrepende-te pois. Quando a palavra diz isso, ela diz, tem jeito, vamos mudar essa história, vamos começar de novo. Quem sabe não seja esse o novo começo para a tua vida, porque de repente você nunca se arrependeu de verdade, você sempre quis conciliar as bênçãos do Senhor, que você faz tanta questão, com os pecados que você tantas vezes cai, tropeçando e tropeçando. Você vai colocar a culpa no Balaão? Não, Balaão não pôde fazer nada. Quem fez? O próprio povo de Israel. Então você precisa se arrepender. Você precisa dizer, nesta pedra eu não caio mais. É assim. E para quem vai arrastando, deixa eu te falar, irmãos. Quando Israel caiu no negócio do Baal Peor lá, com as mulheres moabitas, quem foi que se lascou? Não foram eles mesmos? Morreram 24 mil. E Deus mandou uma praga.
Agora, quando é Satanás que manda, você recorre ao poder de Deus e ele pode te livrar. Mas e quando é Deus que manda? Então, talvez você já tenha se arrependido, precisa começar de novo. E se tem tropeço, também tem começo. Não vou chamar na frente, mas pode todo mundo colocar a mão no coração agora e talvez seja o teu caso, em silêncio, dizer que o Senhor ouve, irmãos. A pessoa que está do lado não precisa, eu também não preciso ouvir o que o teu coração está gritando aí agora. Mas deixa eu te falar, não dá para você ficar protelando, porque a palavra diz que quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Que é a espada da boca do Senhor? A palavra de Deus. Quando a palavra está ao nosso favor, meus queridos, é tudo bom, mas se essa palavra estiver contra nós, não tem jeito. Então, qual é a chance? Arrepende-te. Hoje está na moda não se arrepender. Hoje está na moda ficar como está. Mas você não vai atrás de moda, né? A palavra do Senhor, ela nunca vai passar. Tudo vai passar, mas a palavra não. Ela diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se você pensar que o Deus daquele povo de Israel não é o mesmo que o teu, você está completamente enganado. Mas você pode mudar de vida. Você pode sim, meus irmãos, viver uma vida abençoada. Você sabe que tem um Deus que te protege. Vale a pena. Um Deus que te dá força. Um Deus que fala contigo o tempo todo. E nós vamos falar com Ele nessa noite. Não vamos deixar que somente aqueles do mundo sejam prudentes, mas vamos agora começar a entender a importância, se for o teu caso, claro, de estar em conexão direta com o Senhor. Amém? Porque é bênção, é vitória, é proteção, é segurança, é livramento. Muitos livramentos. É um casamento novo. É uma história nova. É um recomeço. Um começo. Um novo começo. Amém? Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus, Pai amado nosso, muito obrigado pela tua palavra. Ela vem, porque certamente precisamos dela. Porque assim, Deus querido, neste caminho, tantas coisas boas e ruins, muitas das quais irrita o inimigo das nossas almas. Mas se nós sabemos que é assim, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, porque sabemos que tudo mesmo, e todos mesmo, que se levantarem contra nós, serão repreendidos, serão paralisados pela tua força, pelo teu poder. Então não há do que se preocupar quando estamos contigo. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, por cada um que nesta noite aqui está, Senhor, ouvindo esta palavra, gostando dela ou não, meu Pai, que possa, através do poder desta palavra, do mover do teu Espírito Santo, chegar à realidade da necessidade do arrependimento, de uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Que nós possamos, Senhor, não somente enxergar os tropeços que foram lançados pelo inimigo das nossas almas em nosso caminho, mas também nos livrar deles, se desviando deles, correndo, Deus querido, para a tua direção e não em direção aos tropeços, porque sabemos que isto é sensacional. Sim, isto é sensacional.
ter o seu poder sobre a nossa vida, ter os teus cuidados, saber que mesmo quando nós não tomamos conhecimento do que está sendo tramado contra nós, o Senhor está lá, trabalhando, falando até com os nossos inimigos, movendo todas as coisas para que nós não somente sejamos libertos, livres, não somente nos dá o livramento das maldições, como ainda abençoa mais ainda a nossa vida. Então nós queremos ficar contigo. Esta igreja recebe a tua palavra e aqui se coloca nesta hora com o coração, Deus querido, voltado ao Senhor, para ser ricamente abençoado e não amaldiçoado. E esse é o desejo do meu coração. E assim eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluia.